E é muito importante que a gente não se deixe levar por tantas informações que estão por aí, que às vezes as pessoas não leem, não estudam, não pesquisam e simplesmente saem falando e acham até bonito. Às vezes até ofendem as pessoas com essas conversas tão bonitas que são ditas e faladas por tanta gente que se diz ser psicólogo, que se diz ser realmente o profissional, o especialista no assunto e acaba dando algumas gafes. Por este motivo, nós queremos conversar, porque valorizar o ser humano se faz necessário. E o melhor mesmo é vivermos bem uns com os outros, não é isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo, meu querido. Como é bom tê-lo aqui. Bom dia, bom dia. Agradeço o convite. Sempre muito bom estar aqui também, ainda mais pegando o início de semana, né? Nossa, a gente começar a segunda-feira falando de traços de personalidade. A gente pode definir personalidade, por exemplo, tipos de personalidades e pessoas têm esses tipos de personalidades e como a gente pode entender melhor, porque um profissional entende, mas uma pessoa, às vezes, ela tem que ter muito cuidado ao falar das personalidades, né? Com certeza. E agradeço o convite, agradeço você que nos acompanha e que vai aprender também a cuidar melhor da nossa saúde mental, né? Que esse é o nosso objetivo. Verdade. Vanusa, você não sabe a quantidade de mensagens que às vezes eu recebo de pessoas que acabam que não tendo a oportunidade de ir para um psicólogo, de fazer uma terapia, e elas falam, foi nessa fala que eu peguei algumas coisas que eu preciso trabalhar. Ou então, foi por meio dessa postagem que você fez que eu descobri algumas coisas que eu preciso tratar, né? Que bom! E quando a gente fala de personalidade, aí, inclusive agradeço o convite para falar sobre esse tema, né? E parabenizo também a produção por se ater a um tema que é tão atual, é muito atual, porque tem sido motivo de fim de relacionamento, tem sido motivo também das pessoas se desligarem de alguns vínculos de trabalho também, até na nossa própria família, a gente vem aí saindo de um contexto eleitoral e tudo, né? Tem pessoas que ainda estão vivenciando a questão dos os locais que vão ter segundo turno e a gente vivenciou muito essa briga de personalidades, né? Aquela personalidade mais forte, aquela mais agressiva, mais explosiva e para que a gente possa esclarecer esse termo que tanto é utilizado, né? Fulano tem a personalidade forte. Se a gente for trazer para a literatura, na literatura isso não existe, né? Não tem a pessoa de personalidade forte, né? Isso, a nível de estudos e comprovação científica, isso não existe. Mas temos sim o que você falou dos tipos de personalidade. Todo mundo tem as suas características que compõem a sua personalidade. Elton, já que você tocou nesse assunto sobre personalidade forte, de onde veio essa história? Gênios? Pois é, aí vem uma questão bem interessante, porque aqui o que a gente está querendo? A gente está querendo meio que se blindar também para poder conseguir lidar com essas pessoas. Sim. Então a gente parte do princípio que você já consegue identificar, que você já consegue ver naquela pessoa alguns traços que dificulta a comunicação, dificulta o relacionamento, dificulta conviver com aquela pessoa. Pode ser muito perigoso, né? E que Sim. pode ser muito perigoso, porque aí vem o tal do julgamento. Também, né? sim. Porque assim, a gente estava agora há pouco falando de maturidade. Maturidade é algo tão importante na vida do ser humano e que verdadeiramente amadurece as pessoas. A mente tem... Às vezes o pessoal diz assim, olha, não tem idade para maturidade. Mas eu acredito que às vezes sim. Né? Existem pessoas que realmente elas conquistam uma maturidade, ou não sei, ou ela já tem na personalidade dela algo que faz com que ela, na educação, na criação e várias situações... que às vezes faz aquela pessoa uma pessoa com maturidade já fixa nela ali, né? Mas eu queria entender um pouco mais para a gente poder ajudar quem está em casa. Porque assim, as pessoas hoje elas aprenderam a detalhar situações e pessoas de uma forma, muitas vezes, tão negativa que blindam, às vezes, as pessoas de uma forma que elas acabam ganhando um título para uma vida inteira. Sim. Isso é muito sério. E vira um mecanismo de proteção, né, também da pessoa. Achei tão legal, achei tão lindo quando você falou da questão de maturidade. Primeiro que maturidade não está associada à idade, né? Eu tenho na clínica lá pacientes jovens, 22, 23 anos, e a sensação que eu tenho é que eu estou conversando com uma pessoa de 80 anos. É uma maturidade gigantesca. Sim. E como a gente está colocando aqui, né, é também uma ferramenta, é um fator protetivo, a questão da maturidade para a gente conseguir também lidar com essas pessoas. E não é só a gente colocar todas essas pessoas de personalidade forte, como a gente está falando aqui, dentro de uma caixinha e dizer que eles são as piores pessoas, ou que sempre eles vão estar errados, ou sempre vão estar se comportando de uma forma inadequada. Não é isso. Inclusive, as pessoas que se encaixam
dessa característica aí de personalidade forte, eles são líderes nato. Então, é muito comum você encontrar dentro do ambiente de trabalho aquela pessoa que ela vai ser o líder e ela tem essas características, né, da personalidade forte. Mas aí, Vanusa, a gente vai ter que mensurar até que ponto isso te ajuda e até que ponto isso te atrapalha. Porque pode ser justamente a questão que você está colocando aí. Às vezes a maturidade, aquela personalidade forte que a gente identifica numa pessoa é o mecanismo de defesa dele, né? Você fez a abertura ali fantástica, né? E eu disse assim, ela leu os meus rascunhos, né? Eu estava estudando, trazendo alguns pontos e você foi justamente nesses pontos chaves, que é a questão também da empatia. A gente consegue lidar melhor com uma pessoa que tem uma certa personalidade forte, quando a gente também tem um processo de empatia por ela. Porque não é só você olhar e dizer assim, como essa pessoa é arrogante, como essa pessoa é agressiva, como ela devia estar se comportando de outra forma, mas e a história? O que é que está por trás de toda aquela personalidade forte? Como você bem colocou aí, às vezes essa criação, ela é da sociedade e a pessoa já cobrou tanto daquela pessoa, ela já se machucou tanto em outras situações, que ela desenvolveu aquela casca, que ela criou aquele muro em volta dela para poder se proteger, para poder se blindar. Só que aí, claro, não vai dar simplesmente para a gente achar que eu vou vestir esse personagem da personalidade forte, vou sair maltratando as pessoas, passando por cima de todo mundo e que isso está correto. Nós precisamos de convivência, nós estamos em sociedade, nós não temos um planeta próprio, né? Porque tem pessoas que falam assim, eu sou assim e quem não quiser que abra, e quem não quiser que se afaste, quem não quiser que vá procurar outro rumo. E não é bem assim, né? A gente precisa de maturidade, como você falou, a gente precisa de autoconhecimento para entender que nesse convívio com o outro, partindo dessa ideia de que eu já sei que eu tenho esses traços de personalidade, uma personalidade forte, mas eu vou ter que também ter manejo para lidar com o outro. Nossa, quando você fala de personalidades, a gente vem falando das emoções. Sim. E eu acho que as emoções, elas não funcionam tanto assim como um verdadeiro filme. Mas eu acho que as emoções, elas realmente, muitas vezes, elas são impactadas diante de situações. Primeiro, eu queria que você pudesse deixar bem claro quais são essas personalidades, né, para a gente entender. Muito bom esclarecer essa questão da personalidade forte. Mas é importante a gente pontuar que personalidades são essas no ser humano. Perfeito. A personalidade, né? Primeiro que a gente tem, quando a gente fala do termo personalidade, aí as pessoas já associam a questão dos transtornos, sim, né? Na saúde mental, nós trabalhamos os transtornos mentais relacionados às personalidades, né? Existem transtornos que estão relacionados à personalidade. Inclusive, quando se fala de transtorno de personalidade, não tem cura. A pessoa ela já nasce daquela forma. Só existe tratamento. Exemplo disso, os mais conhecidos. O transtorno de personalidade bipolar, o transtorno de personalidade borderline, né? Que é o que a gente mais escuta falar hoje. Todos são transtornos de personalidade. Então, aquela pessoa ela tem aquela característica, aquele conjunto de sinais e sintomas. Vamos pegar como exemplo o bipolar. Qual seria a principal característica de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade bipolar? As oscilações de humor. É aquela pessoa que em uma semana ela vai ser o teu melhor amigo, ela vai fazer de tudo por você. Se você disser, Vanusa, eu estou aqui em situação tal, ela larga tudo e ela vai te socorrer, ela vai te fazer alguma coisa por você. E na outra semana, por exemplo, ou então depois de um tempo, vai ser aquela pessoa que nem atende tua ligação. Vai ser aquela pessoa que faz de conta que simplesmente você não existe, né? Então, esse seria o transtorno de personalidade bipolar. Quando você fala dos tipos de personalidade, que seria o contrário, né? Agora, não estamos falando de adoecimento, não estamos falando de contexto de adoecimento mental. Aí, o tipo de personalidade da pessoa é aquela característica de sinais e sintomas que a define. Então, não tem uma classe para a gente dizer assim, é a personalidade X, Y e Z. É como você se enxerga e, na maioria das vezes também, como que o outro te enxerga. Sim. Porque, geralmente, essa questão ela está alinhada, né? Dificilmente você vai dizer assim, eu sou a Vanusa, que sou meiga, que sou carinhosa, que sou educada, e do outro lado as pessoas vão dizer a Vanusa que é barraqueira, que é deselegante, que é mal educada, né? Sim, sim. Geralmente está em sintonia. Porque aí acaba, de uma certa forma, você mexendo com as personalidades. Por exemplo, uma pessoa narcisista. Sim. Né? É transtorno de personalidade também, muito bem lembrado. Transtorno de personalidade, mas que, de uma certa forma, quando você pensa só em você, necessariamente só valoriza você, esquece do outro, sim, aí também é uma mistura de personalidade e de temperamentos nessa personalidade, né? Também, sim.
é tudo tão assim, difícil para o entendimento que às vezes as pessoas misturam tudo. Misturam o teu emocional, misturam a personalidade e acabam entrando nos temperamentos, né? E no popular a gente vai ver muito essa questão dos temperamentos. Aí é aí, Vanusa, onde a gente tem que saber fazer uma diferenciação. Sim. Porque, veja, principalmente a TCC, que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente só trabalha práticas baseadas em evidências. Então, para a gente levar alguma coisa para a clínica, eu não posso chegar lá e dizer assim, vamos trabalhar o seu temperamento sanguíneo aqui. Que está muito na moda, porque né? vai ser fleumático, algo, é o sanguíneo, é o colérico, é o amoroso, né? Que é o melancólico aí que você falou. Então, não tem como a gente transferir, ainda que tem muita coisinha ali que, sim, dá para aproveitar, dá para a gente entender que realmente aquilo ali existe. É muito parecido com a questão dos signos, né? Sim. Não existe comprovação científica, eu não tenho como trabalhar, chegar lá na clínica, vamos fazer uma triagem, uma anamnese, qual o seu signo? Sim, né? não tem lógica. Mas eu concordo também que algumas coisas que a gente lê acaba que definindo mesmo quem é aquela pessoa. Mas não existe comprovação científica. Então, quando a gente fala desses temperamentos aí, não tem como eu trazer para uma prática clínica porque não existe comprovação científica e a gente meio que descarta justamente por isso, por não existir essas evidências. Mas aí as pessoas acabam se rotulando muito e acabam fazendo essa mistura que eu estou te dizendo aí. Então, não existe muito essa questão da gente se identificar com alguns tipos de temperamento e tudo, só se for para o processo de autoobservação. Dizer assim, olha, realmente eu me vejo dessa forma, identifico que isso é um problema e vou trabalhar uma mudança. E vou trabalhar ali um processo para poder resolver essa questão que é problemática para mim e possivelmente é problemática para o outro também, né? Quando a gente fala das personalidades que você acabou de trazer, o bipolar, ele pode ser uma pessoa extremamente calma, tranquila, ser bipolar. Na fase. Né? Ele pode ser um narcisista que mata um na unha. Não vai fazer nenhum tipo de outra situação. Ele não vai ser algo exagerado, nem vai arrumar confusão. E que muitas vezes as pessoas confundem. Tem gente que mata o outro na unha, enquanto o outro, por melhorzinho que diga que seja, tem um comportamento emocional mais assim, exagerado. E aí, nesse momento, a gente precisa de algumas dicas, né? Nesses traços de personalidade, como a gente pode lidar com as pessoas e como essas pessoas podem... Muitas vezes você encontra uma pessoa assim, nossa, você não tem personalidade forte, você tem um gênio forte. E aí, às vezes, as pessoas acabam classificando palavras ou frases que muitas vezes são desagradáveis e, ao mesmo tempo, é o que você falou, é a tal da empatia. Como a gente pode lidar com pessoas que provavelmente você olha e diz assim, não fui com a cara da pessoa. Quando você passa a conversar no dia a dia, você percebe que aquela pessoa é um amor de pessoa. Você até jura dizer, minha melhor amiga. A gente iniciou não sendo nem amigas. Eu não ia nem com a cara dela, mas de repente, hoje ela é minha melhor amiga. Então assim, a gente precisa entender um pouquinho dessa situação, dessa personalidade das pessoas e saber dosar situações, porque emoção é algo muito perigoso, né? Você mexer com a emoção das pessoas, de repente você está mexendo com uma pessoa calminha e de repente você está mexendo com uma pessoa que diante das situações vai criar o que você falou, um fato para a vida inteira. Sim. E o ambiente, Vanusa, ele contamina, né? A palavra é forte, mas é exatamente isso. Contamina de forma positiva quando a gente diz estou num ambiente alegre, estou num ambiente feliz, de pessoas saudáveis e a gente acaba que absorvendo também um pouco daquela energia, de tudo que gira naquele ambiente. Como também quando você trabalha ou você convive em casa com alguém que tem essa personalidade aí forte, que a gente está colocando aqui como característica, aquilo ali também acaba contagiando as outras pessoas que estão em volta. Então, realmente é preciso a gente partir de um primeiro ponto. Gostei que você falou, vamos dar algumas dicas. Como que a gente, então, identifica, o que é que a gente faz, o que é que a gente também pode utilizar para se blindar de algumas situações. O primeiro ponto é você partir da ideia que você já consegue identificar, que é isso que tu está falando aí. E essa identificação, ela parte também de um processo de autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É eu saber qual é o ambiente de trabalho que eu me sinto bem. Então você tem que saber primeiro disso. Não é só eu identificar, mas porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, porque fez isso comigo, fez aquilo. Mas e partindo de um autoconhecimento para você? Você já sabe o que é que funciona para você? Se esse não é o melhor ambiente, então qual seria? Porque na maioria das vezes as pessoas elas não sabem responder, né? Assim não tá bom, né? Eu faço essa pergunta para os meus pacientes direto, né? Eles chegam com toda uma demanda, com toda uma angústia, e aí eles sabem falar do que
tá errado, do que não tá dando certo. Né? Tá machucando. Mas aí quando eu pergunto, certo, mas e o contrário? Qual seria então um cenário perfeito para você? Qual seria um relacionamento que você se sentiria bem? A pessoa ela também não sabe. Porque conviver é estar perto de várias personalidades, né? Também. E aí ligando a um outro ponto bem interessante. As personalidades mais explosivas, mais complicadas, mais difícil da gente lidar, geralmente são pessoas que sofrem muito também com a questão do isolamento. Por isso que essa questão que você falou lá no início, da empatia, a gente também se colocar no lugar do outro. Por ter justamente essa característica de sinais, sintomas e comportamentos às vezes mais agressivo, mais explosivo, mais de bater na ferida do outro sem mensurar a dor que eu vou causar na vida do outro, as pessoas acabam meio que se afastando. As pessoas vão deixando essa pessoa de lado e existe uma tendência ali também ao isolamento. E aí a gente já sabe, né? Falou de isolamento, a gente liga diretamente ao adoecimento mental. Então tem que pensar nesse ponto também. Então, primeiro ponto, identificou, já sabe identificar e já sabe o que é que funciona para você? Então vamos para algumas coisinhas bem práticas. Empatia, a gente já falou aqui, nunca olha para aquele outro com o sentido do eu quero exterminar essa pessoa da minha vida. Até porque se a gente for começar a tirar o fulano que eu não gosto, a outra fulana ali que eu não vou muito com a cara dela, a gente também vai ficar sozinho. Verdade. E o mundo é muito redondo, né? Sim, todo mundo se encontra, nessa viagem do mundo redondo, todo mundo se encontra e você não sabe o dia da manhã, né? Até porque, assim, a gente conviver e viver com situações diferenciadas, você vai viver em todo lugar. E empatia, é bem importante a gente esclarecer isso, Vanusa. Empatia não é eu concordar com o outro. Sim. Empatia não é eu assinar um contrato dizendo que concordo com tudo que a Vanusa está fazendo. Sim. Empatia é eu me colocar naquela posição de entender, às vezes, o porquê que você está agindo daquela forma, ou então o porquê que você está fazendo daquela maneira. E em algumas situações, como a gente vai estar lidando com um chefe, a gente vai estar lidando com um pai, com uma mãe, a gente não vai ter como eliminar essas pessoas da nossa vida. A gente vai ter como trabalhar um processo do se aproximar para tentar entender e, às vezes, até saber como é que eu ajudo uma outra pessoa, né? Quando eu falo de empatia, topa fazer uma experiência comigo? Agora. Tá? Coloca a tua mão aqui, por favor. Aperta a minha mão. Você consegue sentir a minha mão? Consigo. Não, você não consegue sentir a minha mão. Estou sentindo. Mas sabe por que você não consegue? Interessante. Sabe por que você não consegue sentir a minha mão? Porque só quem consegue sentir a minha mão sou eu. Porque ela está ligada a um conjunto de nervos que estão conectados ao meu cérebro, que estão conectados à minha história. Então não tem como você dizer que você sente a minha mão. Só quem sente a minha mão sou eu. Agora você uma falsa, então, sensação que eu tenho de que estou sentindo sua mão. Que está sentindo a minha mão, né? Então, o processo de empatia é isso. Não é você se conectar à história do outro, não é você saber a dor ou sentir a dor do outro, mas é você se permitir até a sensação de que você está sentindo a minha mão, né? Esse é o processo de empatia que a gente trabalha. Interessante. Né? Tá aí que eu não sabia e achei muito interessante. Inclusive, eu acredito que nesse momento é você se conhecer, é você se trabalhar. Muitas vezes, quando você trabalha esse seu lado, você consegue fazer com que essa maturidade venha para você, sim, com o tempo também entender algumas coisas. Porque assim, eu acredito muito que a vivência, ela te ajuda a chegar a essa maturidade, sim, e automaticamente a entender um pouco as outras dores, não só as suas, né? Mas quando a gente se entende, quando a gente conhece a nossa personalidade, a gente sabe onde a gente pode chegar, o que a gente é capaz de fazer e o que a gente tem que evitar. Isso pode acontecer? Estabelecer limites, né? Pronto. E conectado a isso, quero falar sobre esse ponto, mas muito um bom. Outro anterior seria também a gente não levar tudo para o lado pessoal. Infelizmente, as pessoas acabam sofrendo muito porque elas levam muito para o lado pessoal. Gente, nem tudo é sobre você, nem tudo é o outro fazendo alguma coisa para te prejudicar. Sim. Às vezes a Vanusa entrou aqui no trabalho dela e estava de cabeça mais baixa ou então com um aspecto de cara mais fechada mesmo. Aí aquela pessoa que já está no embate ali com você, aí ela olha e diz, você viu como é que ela me tratou? Você viu como é que ela chegou? Ela fez aquilo para mim. Ela estava fazendo aquilo para me atingir. Na verdade, não. Às vezes você teve um estresse no trânsito, às vezes você recebeu uma notícia não tão agradável antes de chegar aqui no trabalho. Então, não leva tudo para o lado pessoal. Não acha que todo mundo está... aí tem também uma questão de um transtorno envolvido, porque você acaba desenvolvendo a ideia que todo mundo está fazendo alguma coisa para te atingir. Todo mundo está fazendo alguma coisa para te prejudicar. Todo mundo odeia o Cris. Não é todo mundo me odeia. Todo mundo faz alguma coisa para... provocar algo de ruim na minha vida. Então não leva para o lado pessoal. Entende que o que tem que ser trabalhado é do teu lado e não do lado da outra pessoa.
A mudança que a gente tanto fala, ela não vai acontecer do outro lado. Aquela pessoa, ela só muda, aquela personalidade forte que a gente está caracterizando aqui, só vai mudar quando o outro percebe que aquilo é um problema e se ele também quiser mudar. Ainda tem mais essa, né? Então, o que a gente consegue trabalhar é como que eu lido com isso. Por que que isso dói em mim? Por que que eu ainda não consigo enxergar isso com um pouco mais de naturalidade, sem desenvolver uma ansiedade, sem desenvolver um estresse aqui nesse ambiente de convivência com essa pessoa? Então, é isso que a gente tem que trabalhar, né? Aquilo que machuca em mim. E não você investir. Você já ouviu aquela pessoa que diz assim, eu escuto muito isso em relacionamento, a pessoa diz, não, mas você vai ver, com a convivência comigo, ele vai mudar. Ele ou ela, né? Ele vai mudar, ela vai mudar. Você vai ver se eu não vou conseguir. Gente, não perca seu tempo. O outro, ele não vai mudar porque você quer uma mudança. Inclusive, olha que interessante. O outro está provocando alguma coisa de ruim lá na tua vida. Você acha mesmo que o outro vai parar a vida dele para fazer uma mudança, para trazer um benefício para a sua? É muito complexo a gente esperar por tudo isso. Verdade. Quando eu falo desse ponto, Vanusa, eu dou o exemplo para os meus pacientes do restaurante. Se eu chego no restaurante e não tem no cardápio a comida que eu gosto, a comida que eu fui em busca ali, o que eu faço? Eu espero o restaurante mudar e colocar no cardápio? Não. Eu me levanto, eu saio daquele local e vou para um local onde tenha a comida que eu gosto. Então, enxergue da mesma forma. Esse outro, ele não muda. Esse outro só vai mudar se ele quiser. Inclusive, lá no restaurante, ele só vai colocar a comida que você gosta se ele quiser também. Então, é muito mais prático que você saia daquele local e vá em busca da comida que você gosta. Eu achei super interessante esse exemplo que você deu, porque a partir do momento que você muda, o outro começa a entender por que você está mudando. Também, sim. Achei muito interessante, porque assim, se eu deixo de comer naquele restaurante e de repente eu me levanto, provavelmente esse restaurante vai querer entender por que eu estou indo embora. Sim. Ou não, pode acontecer também. Sim. Mas ele vai começar a entender, se tantas pessoas mudarem, no lugar de cobrar o outro, sim, a própria pessoa vai analisar, tem algo de errado ou não sobre o meu estabelecimento, sobre a minha pessoa. Se a pessoa tiver um pouco de noção, vai entender que tem que melhorar alguma coisa ou não. Mas muito legal. Adorei esse ponto, porque a partir do momento também que a pessoa não se interessa em saber por que você foi embora, sim, ou por que você não permaneceu naquele local, significa dizer que é um local onde você não deveria estar. Aquela pessoa e aquele local não te valoriza, né? E voltando ao teu questionamento, é um outro passo também. Passada todas essas questões que a gente está falando, de você identificar, de você usar suas ferramentas, da empatia, de não levar tudo para o lado pessoal, é preciso também estabelecer limites. Porque na maioria das vezes a gente não vai estar lidando com personalidade forte, a gente vai estar lidando com pessoas que têm transtorno de personalidade, precisava de um tratamento e nem aquela própria pessoa sabe disso, né? Nossa. Então é isso que tem que ser diferenciado também. É aí onde entra os casos de agressão, às vezes mesmo, física, verbal, porque a pessoa ela perde o controle total da situação e quando ela perde o controle, ela sai da consciência e ela é capaz de qualquer coisa mesmo, seja de uma agressão física ou verbal, isso aí a gente já sabe e tem inúmeros casos relacionados a isso também. Então, imponha limite em relação às vezes até a proximidade que você tem com essa pessoa. Tem gente, Vanusa, que eu não consigo entender. A pessoa fala assim, olha, mas esse colega de trabalho me adoece. Ele me adoece, olha, ele só fala coisa negativa. Na primeira oportunidade que eu chego lá para contar uma coisa, se eu digo que eu quebrei o braço, ele disse que quebrou o braço e a perna, que tô sofrendo mais do que você. A minha dor tá bem maior do que a tua. A minha dor é maior do que você. O meu balde já encheu faz tempo. Se eu digo não gosto desse trabalho, ele fala, imagina eu que nem tenho esse trabalho. Ele está sempre se colocando como menor. Mas o incrível é que assim, você já identificou, você sabe o quanto que aquela pessoa te adoece, não se investe na mudança do outro, mas na primeira oportunidade você está lá, ao lado daquele colega. Está sempre junto, né? Porque é isso que você falou que eu acho muito interessante. Se não está dando certo, o respeito é o suficiente. O respeito, estabeleça limites, né? Não dá para conviver, não dá para estar perto, sim, às vezes é melhor que se sim, distancie, porém com respeito. E a gente precisa, aí, esse assunto, como eu te disse, nossa, esse assunto ele abre porta para muitas outras coisas. Aí entra a questão das nossas habilidades sociais também. Às vezes dá para você se aproximar de alguém para estabelecer esse limite, não de forma agressiva, sim, e nem de forma passiva. Nem tentando de forma desprezar, assertiva, né? É eu chegar e dizer assim, olha, Vanusa,
eu não gostei da forma como você me tratou e eu vou querer que isso não se repita. Então, comuniquei para você. Eu não te agredi, eu não fui agressivo, eu usei um determinado tom de voz, eu não gritei, eu não, emocionalmente, eu não explodi com você, né? Mas eu comuniquei o meu limite. Eu disse que eu não gostei daquele seu comportamento e gostaria muito que esse comportamento não voltasse a acontecer, né? Muito bom. Nossa, eu acho que isso é tema para muitos e muitos outros programas. Tem muito desdobramento, é fantástico esse tema. Eu acho que você vai vir mais uma vez. Inclusive, eu ia tocar num assunto aqui que já não vou mais tocar, vamos deixar ele para as novas etapas, né? Porque vai ser uma série, tá? Que nós vamos fazer até o final do ano, onde nós vamos ajudar você que está assistindo o nosso programa a tentar entrar o ano de 2025 de uma forma diferente. A gente começou nesse mês de outubro, viu? Mas é importante também a gente deixar claro que se você não está conseguindo colocar tudo isso em prática sozinho, busque ajuda. Temos profissionais para isso. Mas é isso, né, que eu acho muito importante. E, Elton, eu acho que toda pessoa tem que procurar um excelente profissional. Quando a gente traz os nossos psicólogos para cá, quando eu trago o Elton e vários outros profissionais para cá, a gente é escolhido realmente a dedo. É aquela preocupação que a gente tem de trazer profissionais que estão no mercado ajudando e que estão no mercado colaborando e trazendo solução de apoio para essas pessoas. Porque a primeira coisa que você precisa entender, o teu amigo não vai resolver teu problema. A tua mãe provavelmente vai lhe dar conselhos, vai lhe direcionar a vivência que ela teve, a educação, o amor que ela tem, que é incondicional. Mas a maturidade, né, que a gente com certeza. Mas eu tenho absoluta certeza que um profissional que não te conhece, ele vai poder analisar um pouco tua personalidade e te ajudar, porque ele não vai estar ali como teu coleguinha, mas ele vai estar ali como um profissional que vai te ajudar nessa saúde mental. E que a gente precisa. Você sabe que não tem algo mais maravilhoso do que você estar perto de um profissional que ele vai te mostrar pontos que você tem que melhorar na tua vida. São pontos necessários e que às vezes a gente não busca ajuda. E essa ajuda, quando você percebe ela, você vai entender que com o tempo você vai caminhar sozinho como se fosse uma criança nos seus primeiros passos. Verdade. Né? Às vezes a gente precisa também na fase adulta. Então você que está assistindo o nosso programa, entenda. Busque um profissional, não busque só as dicas. Porque se você não se conhece, fica difícil de você trazer essas dicas para você. Vai chegar uma hora que você vai dizer, nossa, aquelas dicas que eu tive ou que eu aprendi através das redes sociais não me valeu em nada. Mas por que não valeu em nada? Porque primeiro você tem que se conhecer, né, Elton? E como você está falando, as dicas são valiosas, né? É importante às vezes, é a única forma de acesso que a pessoa está tendo. Até para chegar no profissional. Em relação a cuidar da saúde mental. Mas como você está bem colocando aqui, nem sempre é o suficiente. Cada pessoa né? é cada pessoa. Às vezes pessoa. A gente vai precisar dessa ajuda, a gente vai precisar desse monitoramento constante por parte de um profissional. E você foi pontual em relação ao que a gente trabalha. Família, amigos, ciclo de amizade, são fatores protetores, é suporte. Mas se você está vivenciando um problema emocional, na maioria das vezes só isso não vai resolver. É preciso a gente ir um pouco mais além, né? Muito bom conversar com você, muito bom a gente tratar desse assunto e como eu havia dito, nós vamos trazer grandes profissionais aqui para o programa, inclusive a gente tem até uma grande profissional, uma grande psicóloga nacional que vai também participar do nosso programa via Zoom, onde nós vamos estar ajudando as pessoas. É um presente que nós queremos dar para todos, inclusive para mim e para todos vocês, até o final do ano, se Deus permitir, estaremos aqui falando sobre esses assuntos que vão ajudar as pessoas a se conhecer melhor. E esse tempo é oportuno, né, para a gente refletir e pensar melhor. E para você que gostou também da nossa conversa, convido você a acompanhar meu conteúdo lá na rede social, @PSI Elton Pereira. Muito bom. E como eu fico feliz de estar aqui com você, conversando sobre esse assunto. Eu queria que você reforçasse mais uma vez tua rede social, para que as pessoas entrem em contato com você. E lembrando, gente, procure um profissional à altura. Tome muito cuidado, procure saber quais são as pessoas que já foram atendidas ou, por exemplo, o profissional que vai lhe atender, a referência. Posso lhe dizer que nós estamos com um dos melhores. Pois é, quando a gente vem aqui para o Bom Dia também, é uma espécie de terapia para os profissionais que vêm para cá, né? Porque aí você consegue realmente tocar nos pontos chaves que a gente precisa trabalhar. E isso é fantástico, acho que por isso que a conversa ela fica tão boa, ela fica tão empolgante, né? Você me encontra no @PSI Elton Pereira. E como a gente bem colocou aqui, se você está precisando, busque ajuda, né? Hoje lá na rede social a gente brinca muito com a ideia de que às vezes a gente precisa fazer terapia, não por você, mas para lidar com as pessoas que precisavam fazer terapia e não estão, né? Não é meme, é verdade. Às vezes é isso mesmo, porque tem toda essa interferência do ambiente que a gente falou aqui. Te espero para o próximo tema. Já tá fechado. Vai ser maravilhoso.